não vai ter slide nessa pregação, você pode acompanhar na sua Bíblia, vai ser uma exposição de Romanos 3, do verso 20 ao 26. Suficiência do Evangelho, desculpe, celebrando a perfeita obra de Cristo. Esse é o tema do nosso aniversário. Nós podemos incorrer num erro quando nós pensamos nessa ideia de suficiência. Todos nós estamos sujeitos a isso. Porque a ideia de suficiência pode dar a ideia de que eu já estou satisfeito ou algo já supriu, mas teria mais. Então alguém pode pensar na suficiência do Evangelho da seguinte forma, erradamente. O Evangelho é suficiente, a mensagem da boa nova do Evangelho é suficiente, e todo o mais que nós poderíamos fazer ou receber não é necessário, porque já foi suficiente. Isso sobrou. A ideia de suficiência aqui é mais do que isso. É a ideia de suprir, de satisfazer, e de satisfazer somente. A suficiência do Evangelho está conectada à exclusividade do Evangelho. O fato de que o que o Evangelho é, a boa notícia de Deus salvando pecadores na pessoa de Cristo, na obra de Cristo, não só é suficiente, como é exclusivo. Só a obra de Cristo poderia suprir essa lacuna. Só a obra de Cristo poderia satisfazer essa necessidade. Então, ela é suficiente para satisfazer essa necessidade do homem, que é de se reconciliar com Deus, e só ela é suficiente. Então, pensando nisso, eu queria abordar alguns aspectos dessa obra de Cristo, que é descrita no Evangelho, que é o centro do Evangelho, a partir daquilo que Paulo vai ensinar nessa passagem, em Romanos 3, começando pelo versículo 20, que na verdade o versículo 20 faz parte do parágrafo, digamos assim, anterior, mas ele é uma transição para abordar a partir do versículo 21. Diz assim a palavra de Deus: visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação, mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus. Os principais grupos, segmentos religiosos do primeiro século, com os quais os cristãos tiveram que lidar, eram basicamente dois, mas podemos considerar que um deles tinha um terceiro viés. Os cristãos tiveram que lidar com os judeus. A mentalidade do judaísmo rabínico estava pautada na lei. A lei, que também é parte da Bíblia, nós cremos que ela é da parte de Deus, mas a visão judaica daquele primeiro século, em linhas gerais, era de ser justificado diante de Deus mediante a lei. E Paulo está falando exatamente sobre isso no início da sua carta. Ele está dizendo, mostrando qual o lugar de todos os homens diante de Deus, como todos os homens diante de Deus são indesculpáveis, todos os homens diante de Deus estão expostos na realidade de quem são. O capítulo 1 ele faz uma descrição muito clara de quem é o homem sem Deus, usando adjetivos e classificações bastante fortes, para falar como os homens sem Deus são enganadores, são traidores, entre outras coisas, vai explicar. Mas ele vai também pormenorizar nos judeus, porque é a maior parte, se não o cerne do grupo para o qual está escrevendo, na igreja de Roma. Só que além dos judeus que têm essa mentalidade pautada na lei, existiam outros segmentos. Por exemplo, os gregos, de forma geral, estavam baseados ou num tipo de misticismo, uma ideia de um conhecimento que pudesse lhes favorecer, um conhecimento escondido, daí nasce futuramente o gnosticismo, a ideia de que eu preciso conhecer algo secreto, escondido, esse conhecimento superior me eleva ao cima dos outros homens, um tipo de redenção pelo conhecimento. Ou alguns judeus estavam pautados naquilo que nós chamamos de uma mensagem de boas obras. É ser uma boa pessoa, é praticar a caridade. Ninguém inventou isso agora, recente. Isso já está há muito tempo entre nós. Alguns gregos tinham essa mentalidade de que, porque faziam boas coisas, boas práticas,
qualquer divindade que existisse, alguns acreditavam em muitas delas, eles estavam justificados diante delas. Paulo está escrevendo diante dessas mentalidades, desses públicos, principalmente dos judeus, mas com as outras também como pano de fundo, para explicar o que realmente aconteceu e está acontecendo, para falar sobre o que é o Evangelho e a suficiência dele. Só o Evangelho, só a mensagem de Cristo, o que Cristo fez, só a obra dele, supre a carência que os homens têm perante Deus. E ele vai explicar isso, começando nos versos que lemos. Ele vai expor, meus irmãos, a diferença, o que é o Evangelho, falando dessa boa notícia, mas sempre para falar da boa notícia, para dar o real valor que ela tem, nós temos que lembrar um pouco que seja da má notícia. E ele vai começar, no versículo 20, se você olhar para a sua Bíblia, ele vai dizer que há uma dívida impagável. Ele dá uma má notícia. Ele está falando para judeus, mas está fazendo uma transição para falar para todos os homens. Ele vai dizer no versículo 20, como lemos: visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Ele está concluindo um raciocínio para dizer, olha, há uma dívida diante de Deus. Os homens, todos os seres humanos da face da terra, que já existiram, que vieram a existir, eles devem algo a Deus. E a parte ruim, ou a má notícia é, essa dívida não pode ser paga, não pode ser sanada por obedecer à lei. Ela não pode ser sanada por cumprir preceitos, mesmo para nós judeus, ele está dizendo, mesmo para nós não é suficiente obedecer à lei, porque na verdade nós não podemos, nós não conseguimos obedecê-la. Ela simplesmente denota a nossa fraqueza. Ela deixa exposta a nossa incapacidade de saciar a Deus, pagando essa dívida. Desde o início do capítulo, como eu disse, ele está fazendo um perfil realista dos homens. Se você olhar para a sua Bíblia, o versículo 20, como eu disse, ele encerra um bloco, verso 19, verso 20. No versículo, versos 9 a 18, ele mostra o estado de todos os homens sem Deus. Se você voltar algumas páginas, no capítulo 2, verso 17, ele está explicando como os judeus são culpáveis. Ele vai falar sobre o verdadeiro israelita, um tema que ele vai tomar mais na frente na carta novamente. O que Paulo está dizendo é, todos os homens têm uma dívida com Deus, e essa dívida, você e eu, nós não temos como pagar. Essa é a má notícia. Para mostrar o tamanho da boa notícia, você tem que lembrar qual é o estado verdadeiro das coisas. Pensa numa casa, talvez algumas irmãs pensem agora na própria casa, né? Arrumada. As donas de casa dizem que o serviço de casa ninguém nota, né? Porque arruma e ninguém percebe que está arrumada. Agora pensa no contraste entre a casa bagunçada e arrumada. Se você viu como estava antes e vê arrumado, a arrumação em si salta aos olhos, né? Nossa, como essa casa está arrumada. Como você entra no quarto do seu filho adolescente e fala, você arrumou o quarto hoje? Estou vendo até as paredes hoje aqui. Dá para ver as coisas. Nossa, impressionante isso. Não sabia que a sua cama era dessa cor. Descobri agora. Você só percebe isso porque você lembra do estado anterior das coisas. Você lembra como estava antes. Que tipo de bagunça que estava. Que tipo de sujeira, que tipo de confusão. Muitas vezes, mesmo nós que já caminhamos no Evangelho da Graça, não nos esquecemos de onde nós viemos. Qual o estado que nós estávamos antes, de fato. Nós precisamos ser lembrados da má notícia para que salte aos nossos olhos a boa notícia. Nós somos lembrados como salvos pela graça, mas nos esquecemos que essa graça foi gratuita para nós, mas para Deus custou um alto preço por causa do nosso real estado. Paulo se dirige àquela igreja, ele está falando com a igreja, e ele vai dizer, não se esqueça, os homens devem a Deus o que não podem pagar. Devem a Deus uma dívida que ele não pode solucionar. Porque o homem sem Deus está preso, está aprisionado a seu labirinto, a seu caminho de erros. E então ele começa a dizer a má notícia, a boa notícia. Paulo não se detém mais do que necessário na má notícia. Na verdade, nenhum pregador deveria se deter mais do que necessário na má notícia. A gente passa a boa notícia logo. E no verso 21 e 22, ele vai fazer um contraste, uma adversativa. Mas, agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção. Interessante porque ele faz um trocadilho aqui de palavras. Ele diz, olha, apesar da lei não justificar os homens, agora, sem lei, pela lei e os profetas,
sempre que aparece essa expressão pela lei e os profetas, ou a lei e os profetas, está se referindo ao Antigo Testamento. O que Paulo está dizendo é que o que ele está explicando aqui está claro no Antigo Testamento. Sem lei, ele está falando do Antigo Testamento, que também está falando da lei. Mas, assim, mas sem lei, pela lei, a mesma lei que não é suficiente para me justificar diante de Deus, essa lei e os profetas deixam claro, eles apontam para algo que agora está sendo manifesto, algo que agora já foi concretizado. Que mediante a fé, mediante a confiança depositada em Jesus Cristo, essa dívida pode ser perdoada. Deus mesmo providenciou o pagamento. Essa é a boa notícia. A essência do Evangelho é essa. Deus reconcilia pecadores consigo, baseado naquilo que Ele fez, que Deus fez. Deus paga a própria dívida que nós temos com Ele. Esse é o trocadilho que ele faz, mostrando que, mesmo no Antigo Testamento, a salvação sempre foi pela fé. É interessante porque no capítulo 4, se você virar uma página, você vai encontrar o versículo 2 e 3, onde ele diz assim: porque se Abraão foi justificado pelas obras, tem de que se gloriar, mas não diante de Deus. Pois que diz a Escritura? Creu Abraão a Deus, e isso lhe foi imputado como justiça. Se você ler Hebreus capítulo 11, está claro lá que Abraão foi justificado pela fé. Sempre foi assim, do início ao fim. E essa é a boa notícia do Evangelho. O problema é grave, a dívida, mas a solução, ela é verdadeira, ela existe. E foi o próprio Deus que a expôs, que a criou, que a demonstrou na mensagem do Evangelho. E a associação com Abraão dessa mensagem é muito importante. Porque quando Abraão está no momento crucial da na sua caminhada com Deus, ele é chamado a levar seu filho ao monte para sacrificá-lo. O cenário, nós conhecemos essa história, mas nessa história nasce uma expressão importante na fé cristã. Porque quando Isaac pergunta: pai, cadê o cordeiro? Tem tudo aqui, mas não tem cordeiro. E eu creio, meus irmãos, que Isaac já sabe o que vai acontecer, tá? Ele sabe que se alguém vai ser sacrificado, não vai ser Abraão. Ele, como um jovem rapaz, não vai ter condições de amarrar o pai. Se alguém for sacrificado, vai ser ele. Pai, cadê o cordeiro? E Abraão diz o quê? Deus proverá para si um cordeiro. Cuidado, meus irmãos, para não se aceitar usar essa expressão de forma tão banal como Deus proverá, Deus vai prover o que eu estou precisando agora. Deus provê o que a gente precisa agora. Deus provê para você recursos que você precisa e que eu preciso. Mas essa expressão é muito mais profunda do que isso. Deus proverá para si o cordeiro. Deus proveu o pagamento da dívida. A suficiência do Evangelho é Deus dizendo aos homens: a sua dívida, eu providenciei o pagamento. Eu providenciei o pagamento na pessoa de Cristo. E Paulo está dizendo: olha, assim como Abraão foi justificado pela fé, nós também somos da mesma maneira. E aí chegamos então ao verso 23, que é muito conhecido. Porque ele está explicando a má notícia e a boa notícia, e ele vai lembrá-los. Porque todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Esse aqui é um resumo do elemento queda da narrativa cristã. A queda nada mais é que os homens, pelo seu pecado, eles foram destituídos, eles foram afastados da glória de Deus. Nós fomos criados para contemplar a glória de Deus e glorificá-lo ao reconhecer a sua majestade. Mas por causa do pecado nós fomos afastados disso. Ele está resumindo. Dizendo, olha, nós fomos destituídos, nós não estamos mais possibilitados disso. E por isso, essa mensagem do Evangelho, a suficiência dessa mensagem é tão importante. Porque nós somos criados para Deus, mas por causa do nosso pecado, nós não podemos satisfazer essa nossa necessidade crucial, que é a glória de Deus, contemplá-la, experimentá-la e anunciá-la. Por isso nós temos uma necessidade importante, e nós temos que entender a profundidade dessa mensagem do Evangelho em 3 palavras que vão aparecer a partir do versículo 24, onde eu vou me deter um pouco mais nelas agora. Tentei caminhar um pouco até o verso 23, um pouco mais rápido. Quero que você preste bem atenção em 3 palavras que aparecem, versículos 24 e 25, que são cruciais para a fé cristã, para entender a suficiência do Evangelho e a exclusividade dessa mensagem, que é a obra perfeita de Jesus Cristo na cruz. 3 palavras que explicam facetas dessa obra. A primeira delas aparece no versículo 24, quando Paulo diz: sendo justificados gratuitamente pela sua graça. Início do versículo 24.
A expressão justificados, que da onde gerou a palavra justificação, Paulo toma essa expressão emprestada da linguagem judicial, dos tribunais. Paulo era um servo de Deus e um homem muito capaz. Ele passava por diferentes ambientes, ele era um estudioso, um homem treinado, tanto na literatura hebraica quanto nos conhecimentos gerais. E ele pega essa expressão, presente nos tribunais da sua época. Paulo conhecia muito bem o procedimento dos tribunais romanos. Prova disso é o seu julgamento no livro de Atos, a partir do capítulo 23, como Paulo, ele mesmo se defende. E ele dá, literalmente, um nó no promotor, chamado Tértulo. Ele dá um nó, ele vence a questão do tribunal. O problema é que, como ele apelou a sua cidadania, ele agora precisa ser mandado para Roma. Problema para ele, né? Mas era plano de Deus para levá-lo. Mas voltando aqui ao texto, Paulo pega essa expressão. A expressão justificada nada mais significava do que declarar alguém como justo, como inocente. Era o ato judicial dizer, essa pessoa é inocente. Ou está justificado o que ela fez. Não tem mais que pagar por isso. Mas a questão é, como isso se encaixa num Deus perfeito e santo? Como Deus pode declarar culpados como nós, inocentes ou justificados? É exatamente isso que torna essa palavra tão profunda, tão bonita. Porque Deus não nos declarou justos naquilo que nós somos, aquilo que nós fazemos. É o que vem de fora para nós. Eu uso um paralelo para eu tentar entender essa palavra para mim mesmo, talvez ajude os irmãos. Isso acontece com outra palavra, com outra descrição bíblica, é muito importante. Quando o anjo visita Maria para falar com ela sobre o nascimento de Jesus, ele a saúda como agraciada. Não é isso? Essa expressão que costumeiramente se traduz em português é uma expressão adequada. A ideia ali é que a graça que está sobre Maria veio sobre ela. Não é inerente a ela. Ela não nasceu com aquela graça e agora ela está... Não, ela recebeu essa graça. Ela foi agraciada. Recebida de fora. Da mesma forma, a expressão que Paulo usa aqui para justificados dessa ideia. Nossa justificação não é inerente a nós. Nós não somos declarados justos ou inocentes baseados naquilo que nós somos, temos ou fazemos. Nós recebemos essa justificação. Nós somos declarados justos por algo que está fora de nós. Que veio sobre nós, mas está fora de nós. Isso é crucial, meus irmãos, que a gente pensa em termos práticos, em termos de aplicação do Evangelho. Porque a outra alternativa seria eu acreditar na minha própria justiça. E a justiça própria, ela é um tipo de labirinto. Quanto mais eu ando, mais eu me perco. Quando eu acho que eu preciso agradar a Deus mediante coisas que eu faço, a pergunta que tem que surgir na minha cabeça, ou deveria surgir, é: quando que eu sei que eu fiz o suficiente? Eu tenho uma dívida com Deus, eu tenho que fazer coisas para pagar essa dívida. Quanto que eu faço para pagar? Quando que eu sei a hora de parar? Ou não paro nunca? Eu pago um dia, será? Você percebe? A justiça própria, ela deveria gerar desespero nos homens, não segurança. Porque é desesperador saber que eu devo a alguém que eu não consigo saber o que ele quer, a não ser que eu leia a sua palavra, e a sua palavra não fala sobre eu fazer coisas para agradá-lo. Então, quando que eu sei que eu já fiz obras suficientes para pagar a minha dívida? A justiça própria é um tipo de labirinto. Eu ando, e nunca chego em lugar nenhum. Fico perdido, rodando. Mas a justificação, o fato de ser declarado justo, mediante aquilo que Deus fez na pessoa de Cristo, dá segurança. Porque aí eu não faço atos de justiça por causa da salvação, para a salvação, mas faço a justiça por causa, ou como consequência da salvação. Não constrangido para conquistar algo da parte de Deus, mas impulsionado pela gratidão àquilo que Deus fez por nós. Interessante como a fé cristã, nesse aspecto, ela nem poderia ser descrita como religião. A religião, as religiões em geral, baseiam-se em construção de mérito. Atingir uma meta para satisfazer uma divindade. Sejam religiões das mais antigas, o animalismo na África, o misticismo, sempre a ideia de fazer coisas, rituais, seguir regras para conquistar algo da divindade. E qual é o princípio? Eu faço um acúmulo de coisas, sigo um acúmulo de preceitos, para no final, se eu atingir aquela meta,
Aquela divindade de dizer, está justificado. Você é justo. A fé cristã é o oposto. A fé cristã eu sou declarado justo no começo. Eu não sou declarado justo no final. Eu sou declarado justo no começo da caminhada. No dia que você teve Cristo entrando no seu coração como seu Salvador, no dia que você reconheceu essa graça, que você se rendeu a Deus, você se reconciliou com Ele, nesse dia, você foi declarado justo. Não é no final. É nesse dia que você foi declarado justo. Foi declarado inocente, justificado, naquele dia, no começo. E por isso nós praticamos justiça como consequência desse estado que foi colocado sobre nós de justificação. E não para conquistar, mas como resultado. Então, você foi declarado justo no começo. Lembre-se disso. Por causa da obra de Cristo, essa mensagem única e exclusiva do Evangelho, que é mais do que suficiente. Só ela é suficiente. É por causa disso, daquilo que Cristo fez, que você e eu estamos justos no tribunal de Deus. No dia que nós estivermos diante daquele tribunal, eu costumo dizer que Deus não nos verá. Ele verá a justiça de Cristo nos cobrindo. Porque se Ele olhasse para mim, não teria como eu ser absolvido naquele tribunal. Mas quando Ele olhar para a justiça de Cristo me cobrindo, Ele vai se lembrar dos méritos do Filho. E aí sim, nós seremos perdoados, definitivamente, de forma cabal. A boa notícia do Evangelho inclui a mensagem da justificação. Você não precisa caminhar em culpa, em falsa culpa, tentando agradar Deus. Você precisa se render a Deus, confessar seus pecados, se declarado justo, se assim não se sente, não experimentou isso ainda, para depois poder caminhar em paz com Deus, praticando a justiça como gratidão, como resposta. Meus irmãos, o Evangelho só dá certo, só funciona, porque nós respondemos, nós somos reativos. Deus é que agiu primeiro. E Ele nos justificou. E agora nós somos chamados a caminhar em justiça. Paulo diz, fomos justificados. Essa é a mensagem que eles começam a explicar para detalhar a mensagem do Evangelho. Então a palavra justificação é a primeira. A segunda palavra é a palavra redenção. Se você olhar para a sua Bíblia, aparece no restante do versículo 24. Tem como colocar o versículo 24 todo, por favor, Milene? Eu não combinei com você não, mas te dá esse trabalho. Romanos 3, 24. Olha para a sua Bíblia, ou então para o quadro que vai aparecer aqui para o slide. E perceba a construção do verso. Se for dar muito trabalho, conseguiu, né? Olha para a construção do verso. Sendo justificados gratuitamente por sua graça, parece uma redundância, né? Gratuitamente pela graça. Mediante o quê? A redenção que há em Cristo Jesus. Ou seja, essa justificação, o ser justificado, foi mediante algo que foi feito. Mediante a redenção que há em Jesus Cristo. Essa é uma outra palavra importantíssima na fé cristã. Eu falava no PG dos rapazes, no grupo pequeno, na quinta-feira, tem algumas palavras, coisas que a gente fala na igreja, que a gente às vezes esquece do significado dela, do valor delas, né? A gente fala, por exemplo, sobre santidade, e a gente fala essa palavra, sai falando, né? Tem que ser santo, santidade é importante, mas o que quer dizer isso de verdade? Que foi o tema, inclusive, do grupo pequeno, os rapazes estão convidados, né? PG na casa do Jones, só falar com o Jones, é próximo do estádio do Fluminense, né? Estádio do Fluminense, na verdade, né? É próximo dele lá, o PG, o pequeno grupo. Mas voltando aqui para o assunto, essa é uma outra palavra que nós falamos sem muitas vezes refletir. Redenção. A gente fala sobre redenção na igreja, e às vezes a gente não pensa, o que quer dizer isso? O que significa isso de fato? Eu fui redimido. O que quer dizer isso? Essa palavra, Paulo traz de um outro ambiente. Justificação tem a ver com a linguagem jurídica, redenção é uma palavra da ambiência dos escravos, o mercado de escravos. Um parênteses aqui importante, o mercado de escravos daquele tempo em nada tinha a ver com o mercado de escravos que manchou a história das Américas, principalmente, como no Rio de Janeiro havia. Por exemplo, escravatura é sempre errado, mas é muito diferente a ambiência do mercado de escravos. Inclusive, uma pessoa poderia se tornar escravo por livre e espontânea vontade, para ter uma vida um pouco melhor, porque ela tem até direito a terras. Fechando esse parênteses, é dessa ambiência que Paulo tira essa palavra.
A palavra redenção era usada normalmente no mercado de escravos para significar o preço de um resgate. O resgate pago por um escravo. Podia ser o resgate no sentido de compra, mas passou a ser, mais à frente, o resgate no sentido de comprar para libertar. Uma espécie de alforria. Então, o Paulo está usando essa palavra, os seus ouvintes entendem que essa palavra significa o preço pago para libertar. O preço pago para tornar alguém livre. O preço que é pago para que um escravo deixe de ser escravo. É isso que Paulo está dizendo aqui. Paulo está dizendo que nós somos justificados, somos declarados justos, mediante aquilo que Cristo fez, e isso teve um preço. Um preço foi pago para que nós, que éramos os escravos, pudéssemos caminhar como livres. Interessante porque alguém pode perguntar, mas, pastor, livre de quê exatamente? Está explicando aqui, talvez você esteja pela primeira vez ouvindo a mensagem do Evangelho, pergunte, mas pastor, eu tenho que ser liberto de alguma coisa? Eu sou uma pessoa livre, eu faço o que eu quero. João 8,34, palavras do Senhor Jesus Cristo, resume muito bem do que os seres humanos precisam ser livres. Diz assim a palavra de Deus. Replicou-lhe Jesus, em verdade vos digo, todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. Jesus disse que todo que comete pecado é escravo do pecado. Paulo acabou de falar no versículo 23 que todos os homens pecaram. Então, todos os homens são escravos do pecado. Não há nenhum homem que seja livre de fato. O problema é que nós temos uma falsa sensação de liberdade. No texto da pastoral que escrevi para esse domingo, eu estou falando de outro tema, mas eu abordo um pouco isso. A falsa sensação de liberdade que o pecado oferece. Porque na nossa cabeça, muitas vezes, ser livre é fazer o que eu quero. Tudo o que eu quero. Mas eu sempre quero as mesmas coisas. Se alguém me programou para querer as mesmas coisas, será que eu sou livre? Se só tem a cor vermelha para escolher, vários tons, eu posso ter outra cor preferida que não seja o vermelho? Posso escolher o vermelho claro, escuro, mas eu vou estar sempre preso nas cores que existem. E nesse cenário hipotético é sempre o vermelho. Os homens não são livres. Pensam que são, mas não são. Eles são escravos do pecado, que domina o seu coração. E Paulo está dizendo que a única razão pela qual eu e você, que nascemos de novo, fomos feitos povo de Deus, somos livres, é porque alguém pagou um preço. Alguém conquistou a nossa liberdade pagando o resgate, pagando o preço. Agora, cuidado com isso, porque às vezes a gente acha, ou alguém até diz isso para a gente, que esse preço foi pago por causa do diabo. As Escrituras não dão base para isso. Esse preço foi pago para satisfazer a justiça de Deus. Jesus pagou uma dívida com Deus. Nos comprou, nos libertou do pecado, das amarras as quais o nosso adversário, o diabo, usava para nos aprisionar, mas ele nos libertou pagando o preço para Deus. E aí ele nos fez livres. E a grande questão do Evangelho, para nós aplicarmos esse ponto, é que, tendo sido feitos livres, tendo sido libertos da escravidão, agora nós somos chamados para sermos servos. Inclusive a expressão servo, quando Paulo se identifica como servo de Jesus Cristo, é um eufemismo. Na verdade, o que Paulo quer dizer é que ele é escravo de Jesus Cristo. Só que na época da tradução para a língua portuguesa, essa palavra não podia ser usada, por causa da realidade da escravatura nas nossas terras. Mas o que Paulo quer dizer de fato, quando ele fala que ele é servo de Jesus Cristo, como outros apóstolos falam que ele é servo, ele quer dizer, nós agora somos escravos de Jesus Cristo. Mas pastor, ele foi liberto de uma escravidão para estar em outra? Como é isso? Nós somos libertos do pecado que nos aprisionava, que nos levava para onde nós não queríamos ir. Agora nós somos feitos livres. E na nossa liberdade nós nos sujeitamos a um outro Senhor, ao verdadeiro Senhor. Eu costumo repetir sempre essa ilustração, que é Apocalipse capítulo 4. Há uma cena que João descreve dos anciãos depositando diante do trono as suas coroas. A ideia de coroa é a figura de domínio, de governo. Reis usam coroas, imperadores.
A figura que o João traduz ali naquela imagem é a ideia de que aqueles que têm alguma autoridade, que têm algum poder, renunciam isso. Entregam ao Cordeiro, que é a verdadeira autoridade, o verdadeiro poder, que é do Cordeiro. Nós somos feitos livres, e no mesmo ato, nós voluntariamente renunciamos a essa liberdade para ter um Senhor. Por quê? Porque nós entendemos que esse é o nosso lugar. Que é lá que nós somos satisfeitos. Nós somos criados para isso. É o senso de propósito que ser reconciliado com Deus nos confere. Nós fomos comprados, postos em liberdade, para nos submetermos a um outro Senhor e sermos seus servos fiéis. Mas o fato é, nós fomos libertos mediante um preço. Alguém pagou. E essa é a boa notícia do Evangelho. Você é declarado justo por causa daquilo que Cristo fez. E você não é mais escravo do pecado, não precisa mais ser escravo do pecado, por causa do preço que ele pagou. Isso tem implicações para os dois tipos de pessoas que há na face da terra. Se os irmãos sabem disso, só dois tipos de pessoas na face da terra. Nós somos aparentemente muito diferentes entre nós, cor da pele, os cabelos, os gostos, mas só dois tipos de pessoas na face da terra. Aqueles que foram reconciliados com Deus e aqueles que não foram. Só tem esses dois tipos de pessoas. E essa palavra, redenção, tem implicação para ambos esses grupos. Aqueles que não foram reconciliados com Deus têm uma implicação óbvia. É dizer para eles, você não precisa estar debaixo da escravidão do pecado. Apegar-se a Cristo, voltar-se para Ele, tê-lo como Senhor, é a maior liberdade, porque Ele paga o preço. Ele já derramou o sangue, Ele já pagou a pena, já pagou o resgate. Mas para nós que já caminhamos no Evangelho, essa palavra também tem muito valor, e você não pode se esquecer disso. Nós somos chamados para viver em obediência a Deus, em submissão a Ele, buscando a santidade, porque nós somos comprados. A sua vida, a minha vida, ela não é mais nossa, ela não me pertence. Ela é de Deus, nós fomos comprados pelo preço do resgate. E nós devemos, por isso, nos dedicar em responder, não para pagar a dívida, mas em responder em gratidão, em obediência. Justificação, redenção, e a última palavra, aparece já no versículo 25, é a palavra propiciação. O versículo 25 diz assim: a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. Perceba, ele disse que nós somos justificados mediante, ou seja, por meio da redenção, de um preço que foi pago por Jesus Cristo. Ele vai dizer, e esse Jesus Cristo, versículo 25 está falando dele, esse Jesus Cristo foi aquele que Deus propôs no sangue dele, propiciação, que não era uma palavra nem de tribunais, nem do mercado escravo, mas uma palavra está ligada ao culto no templo. Especificamente, de forma mais clara para esses ouvintes, o templo descrito no Antigo Testamento, o tabernáculo e o templo. Propiciação, essa palavra está ligada a um elemento, a um item, que era o propiciatório, a tampa da arca, o propiciatório, onde era derramado sangue, como um sinal, como um símbolo de perdão de pecados. Paulo agora pega essa expressão e vai dizer que um sangue foi derramado, não de animais. Paulo está escrevendo a mesma coisa que o autor de Hebreus escreve, só com outras palavras. Não sangue de animais, mas um sangue, o sangue daquele que Deus elegeu para ser essa propiciação, ou seja, para ser o perdão. O propiciatório estava ligado à ideia de pagamento do pecado para perdoar. Perdão de pecados por meio de sacrifícios. Essas três palavras são interconectadas porque Paulo diz que nós fomos feitos justos mediante um preço pago, ou seja, a redenção, por causa do perdão que está no sangue. O sangue derramado que confere perdão para nós. Por isso, a obra de Cristo é tão importante. E a igreja precisa continuar anunciando a suficiência dessa mensagem, dessa obra, porque é nesse sangue derramado que está o perdão dos nossos pecados. A gente, no dia a dia, lida com pessoas de diversas maneiras de encarar o Evangelho. E talvez você conheça pessoas, ou talvez você mesmo disse isso algumas vezes, poxa, eu acho essa mensagem muito legal. Jesus Cristo é excelente, o que Ele ensinou. Isso é comum, encontrar pessoas assim. Raramente você vai encontrar um amigo, um colega, que vai dizer assim, olha, eu não suporto Jesus Cristo, o que Ele ensinou. É raro isso, você pode encontrar, mas é muito raro. Normalmente as pessoas têm uma
visão positiva, digamos assim, sobre a pessoa de Jesus Cristo, sobre algo que ele ensinou e que ela conhece mais ou menos, um pedaço, porque ela leu algum para-choque de caminhão, ou algum adesivo de carro, né? Mais ou menos essa noção. Mas, meus irmãos, prestem atenção nisso. As palavras de Jesus são importantíssimas. É a palavra de Deus. O que Jesus fez enquanto estava aqui nesse mundo, os milagres, as ressurreições, as curas, tudo importantíssimo, de valor realmente fantástico. Por isso está registrado nas Escrituras. Mas o que salva é a morte. O que salva não são as palavras. O que salva não são os milagres. O que salva é a morte. O perdão está no sangue derramado. É a propiciação. É o sangue derramado que confere perdão. É por essa razão, só por essa razão, que na famosa palestra de C.S. Lewis ele questiona se alguém pode ser um admirador de Jesus. Jesus não deixou essa possibilidade de ser um mero admirador dele. Porque ou você crê no que ele diz ser e fazer, ou não crê. E o que ele disse ser e fazer, ele disse que ele era o Filho de Deus, que veio salvar pecadores. E Paulo vai dizer que ele fez isso por meio do sangue derramado. A suficiência do Evangelho está no fato de que só Deus poderia fazer isso em nosso favor. O autor de Hebreus descreve essa obra, mostrando como Cristo, ele é o Cordeiro perfeito, o sacerdote perfeito, fazendo sacrifício no tabernáculo perfeito, feito de forma definitiva, nos perdoando o pecado. Mas essa obra havia sido profetizada anteriormente, anunciada por Isaías, capítulo 53 de Isaías, versículo 5 diz: mas ele foi traspassado por nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Nós temos os pecados apagados, porque a justa ira de Deus puniu nossos pecados no Filho. O sangue de alguém foi derramado no nosso lugar. Por isso essa mensagem era suficiente, e só era suficiente. Porque só um homem poderia pagar a dívida dos homens. E só Deus poderia perdoar o pecado. Por isso só o Deus homem poderia fazer essa obra. A propiciação não é o derramamento do sangue de um homem. É o derramamento do sangue do Deus homem. Ou como diz o próprio apóstolo Paulo nessa carta, do segundo Adão. Adão nos representou na transgressão. E Jesus Cristo nos representou no pagamento pela transgressão. O sangue foi derramado por causa disso. Para que nós não tivéssemos sob a maldição colocada sobre nossos primeiros pais, Adão e Eva. A maldição que estava sobre eles, estava sobre nós. Ela é revogada mediante o sangue do perfeito Filho de Deus derramado. É a propiciação. Ele nos substituiu. Era o nosso sangue que deve ser derramado. E mesmo assim não seria suficiente. Mas ele nos substituiu. Por isso ele ofereceu propiciação. Perdão de pecados mediante o sangue derramado. É o que Paulo está explicando. Como aplicar essa última palavra à nossa caminhada diária? Primeiro, gratidão. Se nós entendermos um pouco dessa mensagem, e nenhum de nós a entende plenamente, mas se entendermos um pouco, não tem como não ser grato a Deus. Porque aquilo que eu merecia receber, Ele não colocou sobre mim. A dívida que era minha, eu não paguei. O Filho dele pagou. Gratidão deve nascer no nosso coração ao ouvir essa mensagem. Mas essa gratidão precisa desembocar, meus irmãos, em obediência e submissão a Deus. Eu e você, nós somos chamados a seguir no Evangelho. O Evangelho não é só a porta de entrada. Ele é a porta de entrada e o caminho. Lembrar-se do Evangelho, refletir sobre o centro dessa mensagem, sobre o sangue derramado, sobre o fato de que eu recebi propiciação porque Cristo derramou esse sangue. Isso deve me motivar na caminhada diária. Deve me impulsionar para todos os dias. Não só se é algo que eu experimentei no dia que eu me arrependi e confessei Cristo como Salvador. É todos os dias, porque isso vai me impulsionar a lutar contra o pecado. Meus irmãos, o pecado que nos rodeia e que está dentro do nosso coração ainda, na natureza do velho homem, ele vai desbotando à medida que nos aprofundamos nessa mensagem que é o Evangelho. A suficiência do Evangelho é para a salvação e a suficiência do Evangelho é para permanecermos caminhando no caminho da salvação, para andarmos nesse caminho até que Cristo volte. Essa mensagem é mensagem para salvar, mas também para sustentar
para que possamos permanecer. O pecado mostra a sua verdadeira gravidade, o quão perigoso ele é, quando nós somos lembrados que por causa do pecado, o nosso Salvador derramou sangue naquela cruz. Então nós somos levados a rejeitar dia a dia o pecado que nos rodeia, para caminhar em santidade. E Paulo conclui versículo 26. Tudo isso, tendo em vista a manifestação da justiça no tempo presente, para ele mesmo, o próprio Jesus, ser justo e justificador daqueles que têm fé nele, daqueles que creem nele. Tudo que Deus fez foi para deixar claro, para manifestar, para tornar público a sua justiça. A mensagem da cruz é de amor e de justiça. Porque a justiça de Deus foi satisfeita. Porque Cristo levou a punição que era nossa. Alguém pagou o preço. Mas é de amor para nós essa mensagem. Porque nós somos aqueles que foram justificados. O justificador nos limpou, nos perdoou. Ele nos deu nova vida. Essa é a mensagem do Evangelho. Por isso, meus irmãos, o Evangelho é suficiente e só o Evangelho é suficiente. Porque a obra de Cristo é irrepetível. A obra de Cristo não pode ser melhorada. Não tem nada que lhe possa ser adicionado. Porque Cristo supriu exatamente o que nós precisássemos para sermos reconciliados com Deus. Nos tornou inocentes, pagando um preço pela nossa liberdade e a nossa inocência, e derramando sangue, para que então ele recebesse a punição que era nossa. A dívida foi perdoada e nos foi colocado um crédito da justiça dele, por causa dessas 3 palavrinhas: justificação, redenção e propiciação de pecados. Louvado seja Deus. Vamos orar? Feche seus olhos, vamos falar com Deus. Queria que você iniciasse com uma oração pessoal, silenciosa, entre você e Deus somente, onde você pode expressar sua gratidão, se você já foi alvo dessa graça, já foi salvo pela graça de Jesus Cristo, sua gratidão pelo aquilo que Cristo fez, por essa mensagem, e que Deus possa te ajudar, que essa gratidão resulte em amor a Ele, em busca por santidade, por obediência. E se você está aqui ouvindo essa palavra, e você ainda não foi alcançado por essa graça, você sabe que as coisas entre você e Deus não estão certas, porque você estava tentando se acertar com Deus do seu jeito, nos seus caminhos. Mas ouvindo essa mensagem, você entendeu que você precisa confiar em Cristo como Salvador. Se esse é o seu caso, você possa se apegar a Ele, então. Corra para Cristo. Eu só posso levar essa mensagem para o seu ouvido, mas o Espírito pode aplicar no seu coração, transformar você, para que você seja justificado, redimido e possa receber perdão de pecados. Vamos orar? Pai amado e bendito, nós somos gratos, nós te damos graças, Senhor, por aquilo que o Senhor fez na pessoa do Teu Filho Jesus Cristo, ó Pai. Obrigado, Senhor, porque foi na obra redentora do Teu Filho que nós fomos reconciliados contigo. Nós, culpados, rebeldes, fomos declarados justos, porque o Teu Filho, o justo, o verdadeiro justo, levou a pena no nosso lugar. Pai, nós fomos redimidos, fomos comprados, libertados da nossa escravidão, Senhor, porque o Senhor, no seu infinito amor e bondade, nos comprou, não com coisas corruptíveis, mas nos comprou com sangue derramado, sangue que confere perdão, ó Pai. Pai, que então nós possamos, aqueles que são os Teus filhos, caminhar em novidade de vida, mediante essa mensagem do Evangelho, a suficiência dessa mensagem, que é exclusiva, nós possamos caminhar na novidade de vida, Senhor. Ajuda-nos, ó Pai, para que possamos abandonar o pecado, que tão desperto nos rodeia, que muitas vezes está impregnado de nossa antiga natureza, ó Pai, nos aprisionando de alguma forma ainda, parece nos enganar, fazer com que nós não fomos libertos. Nos lembra, Senhor, quem nós somos. Nós somos Teus filhos, ó Pai, e ajuda-nos a caminharmos em novidade de vida, a perseguir a santidade, a abandonar todos os dias o pecado, Senhor. Nos ajuda, Senhor, nesse processo, que para nós é tão longo, tão doloroso, mas nós sabemos pela Tua palavra, que é um processo que será vitorioso por causa de Cristo, para aquilo que Ele fez por nós. Mediante, ó Pai, a justificação que há nele, o perdão de pecados, ó Pai, nós Te louvamos e pedimos, ajuda-nos, ó Pai, a caminharmos como Teus filhos.
E para aqueles, Senhor, que estão conosco, que estão nos ouvindo, que até conhecem essa mensagem de alguma maneira, mas nunca deram ouvidos de fato, ó Pai, que Teu Espírito possa lhes mostrar. E o que eles precisam não é de mais religião. O que eles precisam não é de mais atos de bondade. O que eles precisam não é de tentar mais, com mais força. O que eles precisam é se render a Cristo, ó Pai. Que eles renunciem ao pecado, reconhecendo Cristo como Senhor e Salvador de suas vidas, ó Pai. Convence, ó Pai, esses queridos que estão nos ouvindo, para que eles então possam experimentar a bênção de se declarados justos, redimidos e perdoados mediante o sangue de Jesus Cristo. Tudo isso nós pedimos e agradecemos no nome de Jesus. Amém. Tu és fiel, Senhor, meu Pai celeste, pleno poder aos teus filhos darás. Nunca mudaste, tu nunca faltaste, tal como eras, tu sempre serás. Vamos juntos? Tu és fiel, Senhor, tu és fiel, Senhor, dia após dia, com bênção sem fim. Tua mercê me sustenta e me guarda. Tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Flores e frutos, montanhas e mares, sol